E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1180, jogos de terça e quarta-feira, dia 15 e 16 de abril. São 9 jogos da Série A, 4 jogos da B e um jogo do Campeonato Maranhense. Jogo 2, 3 e 5 são jogos de terça-feira. Tá ali a marcação, jogo 2, 3 e 5, jogos de terça-feira, o restante é na quarta-feira. Falta a terceira rodada da Série A, tá, pessoal? Hoje é sexta-feira ainda. Os times vão jogar sábado e domingo. Então, só estou pontuando aqui nos detalhes do jogo da primeira e segunda rodada. Esse aqui é o da quarta, eles vão jogar sábado e domingo. Hoje é sexta-feira. Jogo 1, Botafogo e São Paulo. Quarta rodada da Série A. O Botafogo começou empatando com o Palmeiras e venceu o Juventude. Em 2025... Tá bem, 6 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. Como mandante foram 5 vitórias e 4 derrotas, meio a meio. O São Paulo empatou com o Sport e depois empatou com o Atlético Mineiro. Em 2025 tem 7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O São Paulo não vence o Botafogo, tem 9 jogos. Os 5 últimos do Rio foram 4 vitórias do Botafogo e empate. O último no Rio foi Botafogo 2, São Paulo 1. Tô vendo hoje o Botafogo um pouquinho mais aplicado que São Paulo e eu vou seco na coluna 1. Jogo 2, Cuiabá e Atlético Paranaense, terceira rodada da Série B. O Cuiabá venceu Volta Redonda, empatou com o Avaí. Em 2025, o Cuiabá tem 7 vitórias, 6 empates, 1 derrota. No Mato Grosso, 4 vitórias, 2 empates e só 1 derrota. O Atlético Paranaense venceu o Paysandu em Belém e venceu o Criciúma em casa. Em 2025, tem 11 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Jogando fora, 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Fizeram entre eles 8 jogos, 2 vitórias do Cuiabá, 1 empate e 5 vitórias do Atlético Paranaense. Em Cuiabá foram 4 jogos, 2 vitórias para cada um. O último jogo no Mato Grosso foi Cuiabá 1, Atlético Paranaense 2. O Atlético Paranaense é favorito, tá? Mas aí por ser terça-feira, eu sou obrigado a fazer um duplo aqui. Eu vou de coluna do meio e coluna 2. Jogo 3, Ceará e Vasco, quarta rodada da Série A. Eles vão ter jogo sábado e domingo. O Ceará empatou com o Bragantino fora e em casa venceu o Grêmio. Em 2025, o Ceará tem 13 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Como mandante, 8 vitórias e 3 empates. Ainda não perdeu em casa esse ano ainda como mandante. O Vasco no Rio venceu o Santos. Em São Paulo perdeu para o Corinthians. Em 2025 tem 8 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Como visitante são 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Os últimos 5 jogos em Fortaleza, 1 vitória para cada um e 3 empates. O último jogo, os últimos 10 jogos entre eles, 2 vitórias do Ceará, 4 empates, 4 vitórias pro Vasco. O último em Ceará foi Ceará 0, Vasco 3. Aqui eu vejo aqui o Ceará um pouquinho mais favorito, tá? Ainda mais porque não perdeu nenhum jogo em casa. Mas eu tô gostando do time do Vasco. Acho que se vier aí com seu time completo aí pode vencer esse jogo. Mas é outro joguinho de terça-feira aqui e realmente eu não estou a fim de ficar de fora nos 3 primeiros jogos para quarta-feira. Então eu vou fazer um duplo aqui também. Tá aí meu segundo duplo, bora pro jogo 4, Sport e Bragantino, quarta rodada da Série A, eles vão fazer um joguinho sábado ou domingo. O Sport foi até São Paulo contra o São Paulo e empatou, depois em Recife perdeu pro Palmeiras. Em 2025 o Sport tem 12 vitórias, 5 empates, 7 derrotas como mandante, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O Bragantino em casa empatou com o Ceará, e aí foi até o Rio e perdeu para o Fluminense. Em 2025 tem 5 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Como visitante só ganhou um jogo, 3 empates, 5 derrotas. Os últimos 5 jogos em Recife, 1 vitória para cada e 3 empates. Os 2 últimos jogos em Recife foi 0-0. O último entre eles, claro, foi Sport 0, Bragantino 0.
Joguinho bem equilibrado também, os dois times estão de médio para baixo, mas eu vou ficar com o Sport em casa. Jogo 5. Começou a loteca aqui quando postaram aqui a 1180, era outro jogo, tá? Agora mudou, agora é Sampaio Corrêa e Tum-Tum. Aliás, eu acho que era Maranhense e IAP. Voltou aqui, agora é Sampaio Corrêa e Tum-Tum. Espero que não mude de novo, tá muito enrolado esse campeonato maranhense aí. Essa aqui é a 11ª rodada, tá? Jogo em atraso. É o jogo da 11ª rodada. Mas pro Sampaio Corrêa é o jogo número 13, tá? E o Sampaio Corrêa tem 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, jogando como mandante. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tem o melhor ataque e tem a melhor defesa e é o segundo colocado no Campeonato Maranhense. São 14 jogos, esse aqui é um jogo da 11ª rodada atrasada, só que o Sampaio Corrêa já jogou 12 vezes, esse aqui é o jogo número 13. O Tum-Tum vai ser o 12º jogo, só fez 11, é o 7º colocado entre 8 times, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Como visitante tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Essa vitória foi em cima do 8º colocado, o último colocado, praticamente já está rebaixado. Na 4ª rodada foi Tum-Tum, o Sampaio Corrêa 2. Até hoje fizeram 4 jogos, com 1 empate e 3 vitórias para o Sampaio Corrêa. Se não tiver bets aqui nesse jogo aqui, vai dar Sampaio Corrêa tranquilo, tá? E eu vou de Sampaio Corrêa seco. Eu sou do tempo aqui que a gente falava em zebras, né? Agora a gente fala em bets. Mas bora lá, Sampaio Corrêa seco no jogo 5. Jogo 6, Mirassol e Grêmio. Mirassol aqui, esse aqui é o jogo da 4ª rodada da Série A. Vai ter jogo final de semana, sábado e domingo, hoje é sexta-feira. Eu esperava mais do Mirassol, tanto que nos primeiros 2 jogos eu fui Mirassol seco e depois Mirassol em duplo, rodei nas 2 vezes. Mirassol começou aqui, foi até Minas, perdeu para o Cruzeiro e depois em casa empatou com Fortaleza. Mas em 2025 o Mirassol tinha aí 5 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Em Mirassol, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Eu realmente me decepcionei com esse início no Mirassol aqui. O Grêmio no Sul venceu o Atlético Mineiro e em Fortaleza perdeu para o Ceará. Em 2025 são 9 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, jogando fora. 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Só fizeram um jogo entre eles, foi um joguinho pela Copa do Brasil, não lembro o ano aqui, mas foi Mirassol 3, Grêmio 2. Mas aqui, meu amigo, de novo, eu vou arriscar no Mirassol de novo, eu sou teimoso. Eu vou fazer meu terceiro duplo aqui, eu vou de Mirassol e empate. Grêmio é favorito, sim, Grêmio é favorito, mas a gente tem que buscar aqui uma surpresa, algumas zebras. Esse aqui pode ser um jogo que possa tirar todo mundo da loteca, hein? Bastante gente. Acho que a grande maioria aqui vai de empate Grêmio, eu vou de Mirassol. Grêmio é favorito. Jogo 7, Internacional e Palmeiras. Também aqui, é jogo da 4ª rodada, né? O Internacional no Rio empatou com o Flamengo e no Beira-Rio venceu o Cruzeiro. Em 2025 tem 11 vitórias e 5 empates. Tá muito bem o Inter esse ano. Pega o Palmeiras. Em São Paulo empatou com o Botafogo e em Recife venceu o Sport. Em 2025 o Palmeiras tem 11 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Como visitante, 7 vitórias, 3 empates. Jogo aqui, acho que sem favoritismo, né? Tanto o Inter quanto o Palmeiras. Pendente aqui um pouquinho mais para o Internacional por estar jogando em casa. Acho aqui que o Inter está bem melhor, o astral do Inter está melhor. Os 5 últimos jogos em Porto Alegre foram 2 vitórias do Internacional, 2 empates e 1 vitória do Palmeiras. O último jogo no Beira-Rio foi Inter 1, Palmeiras 1. Eu acho que o palpite mais favorável seria o empate, mas eu vou ficar com o Inter também no jogo 7. Jogo 8, Corinthians e Fluminense, 4ª rodada da Série A, eles vão jogar sábado e domingo. Corinthians em Salvador empatou com o Bahia, depois na Arena recebeu o Vasco e venceu. Em 2025 tem 14 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Na sua Arena tem 10 vitórias, 2 empates, só 1 derrota. O Fluminense no Ceará perdeu para o Fortaleza. No Rio venceu o Bragantino. Em 2025 tem 10 vitórias, 7 empates, 4 derrotas.
Como visitante, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Os 5 últimos jogos em São Paulo, 4 vitórias do Corinthians e 1 vitória do Fluminense. O último jogo em São Paulo foi Corinthians 3, Fluminense 0. Eu acho aqui que o joguinho, o Fluminense aí vem com um técnico novo, né? Renato Gaúcho, eu gosto muito dele, queria ver ele na seleção, mas não foi. Mas eu vou de Corinthians seco no jogo 8. Fluminense e Corinthians aqui eu também não vejo o favorito, não. Acho que o favoritismo ficaria no empate aqui. Jogo 9, Paysandu e Chapecoense. Terceira rodada da Série B. O Paysandu tem jogo no sábado, tá? Amanhã. Mas até o momento só tem um jogo. E foi em Belém. Paysandu 1, Atlético Paranaense 2. A Chapecoense também tem jogo amanhã, sábado. Na primeira rodada perdeu para o CRB. Em 2025 tem 4 vitórias, 10 empates, 2 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Até hoje, só 4 jogos entre Paysandu e Chapecoense. 3 vitórias do Paysandu e 1 vitória da Chape. Em Belém foram 2 jogos, 2 vitórias do Paysandu. O último jogo em Belém foi Paysandu 2, Chapecoense 2. Com tudo isso que está aqui, com o primeiro jogo da primeira rodada que me foi apresentado, que eu vi um pouquinho de jogo do Paysandu e do Chapecoense, eu vou de Paysandu pelo fator casa. Se tivesse trunfo aqui para fazer um duplo, eu faria aqui um empatezinho, mas eu vou deixar Paysandu seco. Jogo 10, Avaí Operário, terceira rodada da Série B. O Avaí em Floripa empatou com o Novo Horizontino, depois empatou com o Cuiabá fora. O Avaí em 2025 tem 5 vitórias, 9 empates, 3 derrotas. Em Floripa, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Pega o Operário. Amanhã tem jogo, vai jogar amanhã sábado. Na primeira rodada foi até Criciúma e venceu. Em 2025 tem 9 vitórias, 9 empates, só 2 derrotas. Jogando fora 3 vitórias, 7 empates, não perdeu. Até hoje fizeram 7 jogos, 3 vitórias do Avaí, 1 empate e 1 vitória do Operário. Em Floripa foram 3 jogos, 3 vitórias do Avaí. O último foi Avaí 1, Operário 0. Acho aqui que o Avaí é favorito pelo fator casa, e até pelo que já aconteceu aqui entre Avaí e Operário. Mas como eu falei para vocês aqui, a gente tem que procurar aqui uma surpresa e uma zebra. Eu vou apostar aqui no meu segundo aqui. No jogo 10 eu vou de Coluna do Meio e Operário. Jogo 10 tá aí meu quarto duplo. Acho que o Avaí é um pouquinho mais favorito pelo fator casa, tá bom? Mas vou arriscar. Jogo 11, Coritiba e Novo Horizontino, terceira rodada da Série B. O Coritiba ainda vai jogar amanhã, sábado. Na primeira rodada em Curitiba, venceu o Vila Nova. Em 2025, tem 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em Curitiba, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Novo Horizontino também tem jogo sábado, amanhã. Hoje é sexta-feira. Na primeira rodada foi até Floripa e empatou com o Avaí. Em 2025 tem 6 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Jogando fora 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Só fizeram 2 jogos entre eles e foi 2 empates. Em Curitiba foi 2-2. Novo Horizontino ano passado brigou bem para subir para a Série A. E eu vou acreditar aqui que esse ano vai ser igual. Talvez o Curitiba aqui, o empatezinho, seja o palpite mais aconselhável. Mas eu vou de coluna 2. Bora lá pro jogo 12, Santos e Atlético Mineiro. Quarta rodada da Série A, tanto o Santos quanto o Atlético Mineiro vão jogar aí sábado e domingo. O Santos ainda tem rodada, né, nesse fim de. O Santos do Rio de Janeiro perdeu para o Vasco e na Vila empatou com o Bahia. Em 2025 tem 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Na Vila são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Mineiro foi até Porto Alegre, perdeu para o Grêmio. E depois em Minas recebeu São Paulo e ficou no 0-0. Em 2025, são 10 vitórias para o Atlético Mineiro, 6 empates, 2 derrotas. Jogando fora, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Os 5 últimos jogos na Vila Belmiro, 3 vitórias do Santos, 1 empate e 1 vitória do Atlético. O último jogo na Vila foi 0-0.
tem 5 jogos que o Santos não vence o Atlético Mineiro. E eu vou acreditar que vai ficar mais um, porque eu vou de empate no jogo 12. Jogo 13, quarta rodada da Série A. O Vitória e Fortaleza. Vitória foi até Caxias e perdeu para o Juventude. Depois em Salvador recebeu o Flamengo e perdeu de novo. O Vitória em 2025 tem 13 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Na Bahia, 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. O Fortaleza no Ceará venceu o Fluminense, depois em Mirassol empatou. Em 2025 tem 9 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, fora de casa, fora do Ceará. 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Os 5 últimos jogos em Salvador, 3 vitórias do Vitória, 1 empate e 1 vitória do Fortaleza. Os 2 últimos jogos deu vitória, o último na Bahia foi Vitória 2, Fortaleza 0. Os 2 times aqui não me agradaram ainda esse ano, tá bom? Acho que a Fortaleza aqui vem até como mais um pouquinho mais favorito, Fortaleza aqui pelo que está apresentando aí nos jogos com os times internacionais aí, Sul-Americano e Libertadores. Agora me escapou da cabeça, acho que é Libertadores. Mas eu vou de Vitória nesse jogo aqui, acho que seria uma meia surpresa aqui. De novo, acho que aqui no jogo 13 o Fortaleza é favorito, mas eu vou de Vitória. Jogo 14, Flamengo e Juventude. Quarta rodada da Série A, eles vão jogar sábado e domingo. Flamengo no Rio de Janeiro empatou com o Inter, depois em Salvador venceu o Vitória. Em 2025 são 13 vitórias, 4 empates, 3 derrotas como mandante. 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. O Juventude em Caxias venceu o Vitória, depois foi até o Rio e perdeu para o Botafogo. Em 2025 tem 8 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Fora de Caxias, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Os 5 últimos jogos no Rio foi 5 vitórias do Flamengo. O último jogo no Rio foi Flamengo 4, Juventude 2. Não dá para imaginar diferente isso aqui. Eu acho que o jogo mais fácil da loteca, se não tiver bets, dá Flamengo seco aqui com o pé nas costas. Tá aí meu joguinho, tá? Eu vejo assim bem favorito, tá? Eu acho que o jogo 1, Botafogo, vem como bem favorito. O jogo 5, Sampaio Corrêa. Talvez ali o jogo 7, até o Internacional, acho que bem melhor que o Palmeiras nos últimos jogos. Deixa eu ver aqui, o jogo 9, Paysandu também. E o jogo 14, Flamengo, né? 5 jogos bem favoritos. Tá aqui meu joguinho de 4 duplos, mas vocês estão vendo aqui um pontinho de interrogação no jogo 7, no jogo 11 e no jogo 12. Por que isso, pessoal? Meu joguinho de 4 duplos, eu vinha marcando pontinho aqui na coluna do triplo, já teve cara falando que eu no 4 duplos, 4 triplos, não pode ser, e mimimi. Mas bora lá, fazer para pessoas que entendam. Então aqui tá 3 pontinhos de interrogação, tá bom? Pode ser que eu venha a melhorar o meu jogo e vai ficar nesses pontinhos aqui. Eu acredito aqui que um duplo no Internacional e empate seria uma boa. Um duplo aqui entre Novo Horizontino e empate também. E um duplo aqui. Esse jogo 12 aqui para mim tá bem difícil escolher Santos, Atlético Mineiro e esse empate. Não sei, talvez deixe assim mesmo. Tá bom? Então são uma interrogação onde eu posso melhorar um pouquinho meu jogo no futuro. Mas por enquanto eu vou fazer 4 duplos. Não sei se vale a pena investir qualquer centavo a mais nesse jogo aqui. A não ser que acumule. Abraço aí para todo mundo, boa sorte, um ótimo sábado e domingo.